Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Eu sou a Ana e sou técnica de enfermagem. Trabalho há 7 anos em UPA e se você já pisou em uma, sabe que o caos é a rotina. É grito, choro, sirene, maca correndo. A gente se acostuma com o sangue, com a morte, com a exaustão. Mas o que aconteceu no meu plantão de Natal há 2 anos me ensinou que o verdadeiro terror não é o barulho, é o silêncio. Aquela UPA era antiga, um prédio de concreto, com corredores longos e pintura descascando. Plantão de 24 de dezembro. Pensei, vai ser tranquilo, todo mundo em casa. Eu estava errada. Às 23 riu, o movimento parou. De repente, o último paciente era um idoso com crise de asma. Depois que o encaminhamos para a observação, o setor de triagem ficou vazio. A recepção deserta. Só o Dr. Ricardo, que era novo na unidade, eu e o segurança, o Valdir, que cochilava na guarita. O silêncio era tão pesado que parecia sugar o som. A gente só ouvia o zumbido fraco das lâmpadas fluorescentes e o bip lento dos monitores cardíacos lá no fundo. Dr. Ricardo estava na sala de descanso, digitando relatórios. Eu estava arrumando o balcão de triagem. Foi então que senti aquele frio. Não era um frio de ar-condicionado. Era um frio que vinha de dentro do concreto, que entrava pelos ossos. Eu olhei para o corredor dos consultórios. Estava escuro e a lâmpada de emergência no final dele piscava a cada 5 segundos. Blink, blink, blink. De repente, o Dr. Ricardo saiu da sala esfregando os braços. Ana, você sentiu esse frio? Parece que alguém abriu a porta do necrotério. Eu ri nervosa. É só o prédio antigo, doutor, e a porta está fechada. Nós dois olhamos para a porta dupla da triagem. Estava trancada. Ele voltou para a sala, mas não parou de tremer. Eu peguei uma prancheta e fui até o final do corredor de internação, checar os sinais vitais do nosso último paciente. O Sr. Silva estava dormindo, tranquilo. Na volta, eu parei. O corredor de internação se abria para o corredor da triagem. No meio daquele L ficava a sala de utensílios, uma porta de ferro sempre fechada, onde guardávamos material e cilindros de oxigênio. A porta estava aberta. Não totalmente. Aberta o suficiente para eu ver a escuridão lá dentro. E aquele cheiro, o cheiro era de álcool e terra molhada. Eu gelei. Ninguém abre aquela porta. É pesada, faz um barulho horrível. E o Valdir estava dormindo na guarita. Eu dei um passo para trás. E a porta se abriu mais, com um rangido lento. Eu apertei a lanterna da minha caneta, apontei para dentro. Pilhas de caixas, macas velhas, o cilindro de oxigênio. Tudo parecia normal, mas então eu ouvi. Não um grito, não uma voz. Era um som de arrastar. Um shhh, shhh. Lento e pesado, vindo de dentro da sala de utensílios. Como se alguém estivesse sendo arrastado no chão de cimento. Eu mal conseguia respirar. Eu pensei, é o Valdir, ele entrou para fumar. Mas o som era pesado demais para ser um homem de 60 quilos. Eu ia gritar, chamar o Dr. Ricardo. E então o som parou. E algo se moveu. Na escuridão da sala, logo atrás de um cilindro de oxigênio, eu vi, não um vulto, vi uma mão. Uma mão pálida, comprida, que parecia ter a pele esticada. Ela estava agarrada à borda do cilindro de metal. Ela não tinha luva e estava inclinada. A mão não estava segurando o cilindro. Ela estava torta, como se os ossos dos dedos estivessem quebrados e apenas o polegar estivesse firme no ferro. E a mão lentamente começou a puxar o cilindro para dentro da escuridão. Um objeto de 10 quilos, sendo puxado pela força daquela única mão deformada. Eu soltei a prancheta. O barulho foi ensurdecedor no silêncio. Eu dei um grito gutural e corri. Corri para a triagem.
Eu bati na porta da sala do Dr. Ricardo ofegante. Ele abriu irritado. Ana, o que houve? Meu Deus, você está branca. Ah, a sala, a porta, algo lá dentro, mão, arrasto. Eu balbuciava. Ele, cético, pegou uma lanterna de mão e me seguiu. Nós corremos para o corredor. No meio do L estava a porta de ferro, fechada, trancada com o ferrolho. Dr. Ricardo balançou a cabeça, impaciente. Ana, a porta está trancada. Você deve estar exausta. É a hora mais pesada do plantão. Eu juro, doutor, estava aberta e eu vi a mão arrastando o cilindro. Ele pegou a chave no balcão e abriu a sala de utensílios. Acendeu a luz. Nós entramos. Cilindros, caixas, macas, tudo em seu lugar. Mas eu olhei para o chão. O chão de cimento estava limpo, mas no exato ponto onde eu tinha visto a mão, havia uma marca. Não era sujeira. Era um rastro úmido, escuro, que parecia ter sido deixado por algo pesado, sendo arrastado lentamente. E terminava ali, naquele círculo. Eu apontei para a marca. Doutor, e isso? Dr. Ricardo se agachou, tocou o líquido, cheirou, fez uma careta. Não é sangue. Parece água da chuva misturada com sujeira de mangue. Mas o cheiro... Ele se levantou pálido. Ana, fecha a porta e não toca no assunto. Foco no plantão. Eu tranquei a porta. O plantão seguiu silencioso, tenso. Às 06h da manhã, o Valdir, o segurança, acordou e veio assinar o livro de ocorrências. Plantão tranquilo, Valdir? Dr. Ricardo perguntou como quem não quer nada. Tranquilo, doutor. Só uma coisa estranha. Às 03h da manhã, eu tive que assinar a liberação para o carro funerário. Eu e Dr. Ricardo nos entreolhamos. Carro funerário? Mas não tivemos nenhum óbito na ala, Valdir. O Valdir olhou confuso. Tivemos sim, doutor, uma criança. O motorista veio buscar o corpo no necrotério. Ele disse que o corpo estava lá desde a tarde, mas a família só liberou a papelada agora. Por que a pergunta? Nós não tínhamos tido criança nenhuma naquela UPA, em todo o plantão, e a chave do necrotério ficava com o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo apenas balançou a cabeça e agradeceu. Eu nunca perguntei quem era a criança. Eu sabia que a UPA não registra tudo que entra, e eu nunca mais reclamei do barulho no plantão. Porque o silêncio daquela madrugada, o frio, e a visão daquela mão deformada que arrastava algo de que precisava no escuro me ensinaram a verdade. A UPA 24 horas é um portal. E em certas noites, quem está no fundo do corredor não está esperando para ser atendido. Está esperando para sair. E a única coisa que os impede de vir é o caos da vida que ainda pulsa lá fora. A noite se arrastava, densa e fria, sobre a unidade de pronto atendimento, o PA, no Bairro Novo. Eu era recém-formada e honestamente adorava os plantões noturnos. Menos movimento, mais tempo para estudar e menos a correria caótica que dominava o dia. Mas aquela noite de terça para quarta-feira... aquela noite me ensinou que há coisas que a medicina não pode diagnosticar. Eram umas 3h15 da manhã. A UPE estava num silêncio quase sepulcral, que só era quebrado pelo bip distante dos monitores e o rangido ocasional da cadeira da recepção. Eu estava na sala de descanso, revisando o protocolo de emergências cardiovasculares. O Dr. Almeida, o médico mais velho e calejado da equipe, estava na sala de observação, checando os poucos pacientes internados. A chegada inesperada. A monotonia foi estraçalhada pelo som agudo e repentino da campainha da porta de entrada. Um alarme para o nosso sono forçado. Olhei para a recepção e vi a enfermeira Lúcia já se levantando com uma expressão de cansaço. Quem será a essa hora? Não parece ambulância, ela resmungou, mais para si mesma do que para mim. Fui até lá. Parado no balcão estava um homem de aparência comum, mas que irradiava uma estranha aura de quietude. Ele vestia uma camiseta desbotada e calças de moletom escuras.
O que me atingiu primeiro foi a palidez da pele, quase cinza, sob a luz fria do LED da UPA. E os olhos. Os olhos dele eram fundos, sem brilho, mas fixos em um ponto atrás de mim. Lúcia, com a voz baixa e profissional. Boa noite, qual o motivo da sua vinda? O homem, ele não respondeu. Apenas estendeu a mão lentamente sobre o balcão. Na palma havia um pedaço de papel dobrado, amarrotado e com bordas amareladas. O senhor precisa se sentar. Está sentindo alguma dor? Pode me dizer o seu nome? Ele continuou mudo. O silêncio que se instalou era tão pesado que parecia sugar o ar da sala. Lúcia, visivelmente incomodada, pegou o papel. O prontuário esquecido. Quando ela abriu o papel, sua respiração engatou. O papel não era um bilhete ou uma anotação qualquer. Era uma ficha de atendimento antiga, daquelas que ainda se preenchiam à mão, datada de 10 anos atrás. No campo nome, em caligrafia desbotada, Sebastião Oliveira. No campo motivo do atendimento, parada cardiorrespiratória irreversível. Lúcia me olhou com os olhos arregalados, e eu senti um arrepio gélido que não vinha do ar-condicionado. Olhamos para o lugar onde o homem estava, e ele havia sumido. Não o ouvimos sair, a porta não se abriu, nada. Ele simplesmente se dissolveu no ar. Lúcia, sussurrando, a voz trêmula. Eu juro que ele estava aqui. Ele me entregou isso. Tentando manter a calma em vão. Talvez ele tenha saído muito rápido, Lúcia. Foi para o banheiro? Ele deve ter tido um mal-estar e voltou para o carro. No fundo, eu sabia que não era verdade. Uma pessoa não desaparece daquele jeito no meio de uma conversa, num ambiente tão silencioso. A assinatura na parede do Dr. Almeida, atraído pela nossa quietude anormal, veio da observação. Dr. Almeida. O que aconteceu? Que cara é essa? Mostramos a ficha. Ele examinou o papel com ceticismo, depois com interesse. Dr. Almeida. Sebastião Oliveira. Esse nome me é familiar. Espera um pouco. Ele foi até a prateleira de arquivos mais antigos que guardava os prontuários dos pacientes que haviam falecido na UPA para fins burocráticos. Demorou uns 10 minutos e voltou com uma pasta amarelada. A foto do RG colada na pasta era idêntica ao homem da recepção. Esse homem, ele morreu aqui nesta UPA há exatamente 10 anos. Foi no plantão do Dr. César. Parada cardíaca. Foi irrecuperável. O silêncio voltou, desta vez esmagador. Estávamos 3 profissionais da saúde, treinados em lógica e ciência, encarando o fantasma de um paciente. Nesse momento ouvimos um som. Não era alto, nem estrondoso, mas era nítido. Parecia um arrastar suave de algo áspero em metal. Vinha da sala de observação, onde apenas Dr. Almeida havia estado. Fomos até lá, os 3 em linha, os corações acelerados. Não havia ninguém. Os pacientes internados dormiam profundamente. Olhamos ao redor. A sala parecia normal, exceto por uma coisa. Na parede, logo acima do leito onde Dr. Almeida havia checado um paciente minutos antes, estava uma marca longa e profunda, como se algo afiado e frio tivesse sido arrastado sobre a tinta fresca. E logo abaixo, como se tivessem sido riscadas com a ponta de um bisturi, estavam as palavras: Eu tentei viver a letra pequena e apertada. Era a mesma caligrafia desbotada do nome na ficha de 10 anos atrás. Era a assinatura do paciente que não conseguimos salvar, deixando um lembrete físico e impossível na parede da nossa UPA, no meio da madrugada. Ninguém falou sobre aquilo. Lúcia jogou a ficha no lixo do incinerador, Dr. Almeida pintou a parede na manhã seguinte e eu pedi transferência para o turno da manhã. Mas toda vez que passo por aquela UPA, me lembro da palidez e do silêncio daquele homem e do arrepio que me ensinou que, por mais que a gente tente salvar, a morte tem a sua própria maneira de nos fazer uma visita de retorno.
Eu era plantonista noturno em uma UPA na periferia, dessas que nunca dormem. A gente se acostuma com o cheiro de álcool, sangue e café requentado. Mas o que nunca consegui me acostumar foi com a sensação da madrugada, quando a luz fluorescente parece mais fria e o silêncio é tão raro que chega a ser ensurdecedor. A noite em questão, uma quinta-feira, era estranhamente calma. Tão calma que parecia presságio. Eram 4h20 da manhã. Eu estava na sala de descanso, tentando preencher um monte de prontuários pendentes, quando a técnica de enfermagem, Marisa, entrou na sala. Ela era uma mulher forte, acostumada com o pior, mas seu rosto estava pálido, com um brilho de suor frio na testa. Marisa, voz baixa, quase inaudível. Doutora, preciso que venha comigo, o paciente do leito 4. Eu. O senhor Valdir? Ele não está só em observação por desidratação? O senhor Valdir era um idoso trazido por vizinhos. Estava fraco, mas lúcido, aguardando transferência. Nada que justificasse o terror nos olhos de Marisa. A mudança repentina segui Marisa até a sala de observação. O ambiente era monótono. 4 leitos, separadores de cortinas, o bip suave do monitor de sinais vitais no leito 2. Chegamos ao leito 4. O senhor Valdir estava deitado, coberto pelo lençol branco até o pescoço. Eu, aproximando-me com a voz profissional e calma. Bom dia, senhor Valdir. Como está se sentindo? Ele não respondeu. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto, mas pareciam não registrar nada. Era um olhar vazio, vítreo, que me incomodou profundamente. Comecei a checar os sinais vitais. O que me alertou primeiro foi a temperatura. A testa dele estava gelada ao toque, muito mais fria do que o normal, mesmo num ambiente climatizado. O pulso era fraco, irregular, mas presente. Para Marisa, ele parece letárgico. Aconteceu alguma coisa? Ele acordou? Marisa. Não, doutora. Ele não acordou. Eu vim trocar o soro e ele estava assim, mas não foi isso. Olhe para a mão dele. A mão invertida. Segui o olhar de Marisa para o braço do senhor Valdir. O braço repousava sobre o lençol, a mão virada para cima. E ali estava. A mão dele estava invertida. Não virada na palma, mas o dorso da mão estava apoiado no pulso, virado para o lado errado, como se o osso tivesse se torcido em um ângulo impossível para um ser humano vivo. Não havia inchaço, nem hematoma, nem sinais de que ele tivesse caído ou lutado. O posicionamento parecia natural, se fosse natural ter o pulso de uma pessoa torcido em 180 Hz. Eu senti o estômago embrulhar. Era a imagem mais perturbadora que já havia visto. Pressionei o pulso dele novamente. Não havia dor, nenhuma reação. Ele parecia não sentir nada. Eu, num sussurro tenso. Isso não é possível. É uma fratura. Como ele fez isso? Marisa. Eu juro que ele não estava assim há 1 hora, doutora. Ninguém entrou aqui. Estava tudo fechado. Enquanto tentávamos processar a anomalia física daquele braço, que desafiava a anatomia e a razão, o Sr. Valdir, com os olhos ainda vidrados no teto, fez algo que congelou o sangue em minhas veias. O gesto, final lentamente, milimetricamente, os cantos da sua boca se curvaram. Não foi um sorriso de alívio ou de felicidade. Foi um sorriso largo, frio e distendido, que alcançou o limite do queixo, expondo as gengivas e os poucos dentes. Seus olhos continuaram abertos e vazios, mas o sorriso era de uma alegria macabra, intensa e dirigida a algo que só ele conseguia ver. Ele não moveu a cabeça, nem o corpo. Apenas o rosto pálido e frio exibia aquele sorriso que parecia se aprofundar a cada segundo, transformando a expressão num misto de êxtase e zombaria. Olhei para a mão dele. Agora, enquanto o sorriso se fixava em seu rosto, o braço lentamente começou a se mover no lençol. Não era um espasmo, era um movimento deliberado, como se estivesse tentando se alongar.
A mão, ainda invertida e torcida, apontou para cima na direção do teto que ele encarava. Não apontou para nós, nem para a porta. Apontou diretamente para o vazio, para o que quer que fosse que estivesse prendendo o seu olhar. Eu não precisava de monitores ou estetoscópios para saber. Ele não estava mais lá. Seja o que for que o pegou, chegou silenciosamente, torceu seu corpo e sorriu através dele. Marisa soltou um ofego sufocado e deu um passo para trás. Eu fiquei paralisada, sentindo a frieza do ar da madrugada pesar no meu peito. Eu só consegui quebrar o transe quando a mão, com os dedos contorcidos, caiu de volta no lençol e o sorriso desapareceu, deixando o rosto do senhor. Valdir com uma expressão de repouso mortal e uma paz que era mais aterrorizante do que qualquer grito. Chamamos o Dr. Pacheco para atestar o óbito. A causa oficial foi parada cardíaca. Ninguém comentou sobre a mão. Ninguém falou sobre o sorriso. Mas eu nunca mais consegui olhar para um plantão da madrugada sem sentir o peso daquele vazio no teto do leito 4. Trabalho há quase 10 anos como recepcionista noturna em uma UPA de porte médio no interior. Vi de tudo: acidentes grotescos, surtos psicóticos, dramas familiares. Mas o que aconteceu na madrugada do dia 27 de agosto, isso mudou minha percepção do que é real e o que está além do nosso turno de trabalho. Eram 2:30 da manhã. A UPA estava no modo quase desligado. O Dr. Henrique cochilava na sala de descanso dos médicos e o pessoal da enfermagem estava recolhido, checando os poucos pacientes em observação. Eu estava sozinha no balcão da recepção, aproveitando a calmaria para ler um livro. O chamado silencioso. De repente, o ar ficou pesado. Não foi uma mudança de temperatura, mas uma densidade na atmosfera, como se a pressão tivesse caído drasticamente. Levantei os olhos do livro, instintivamente, e senti um arrepio subindo pela nuca. Parada no meio da sala de espera, que estava deserta, havia uma mulher. Ela não havia tocado a campainha, nem feito barulho ao abrir a porta de vidro automática. Simplesmente estava ali, sob a luz fluorescente que zumbia fracamente. Aparência. Ela parecia ter uns 40 anos, vestia um vestido simples e escuro, de tecido grosso, que parecia totalmente fora de moda. O que mais me chamou a atenção foi o cabelo, longo e completamente molhado, escorrendo em gotículas escuras que pingavam no chão de cerâmica branca, sem fazer som. A expressão, o rosto dela era de uma palidez cadavérica, quase transparente. Ela estava imóvel, os olhos semicerrados, e tinha os braços cruzados sobre o ventre, como se estivesse com uma dor lancinante e tentando contê-la. Senti um nó na garganta, mas o protocolo falou mais alto. Eu, voz profissional apesar do tremor. Boa noite, precisa de atendimento? Qual o seu nome? A mulher não reagiu, apenas caminhou, arrastando-se lentamente na minha direção. O ritmo era tão lento que era quase imperceptível, mas constante. Eu. Senhora, a senhora precisa me dizer o seu nome e o que está sentindo para que eu possa fazer a sua ficha. Quando ela finalmente alcançou o balcão, parou. Eu podia ver o brilho da umidade no seu cabelo e a palidez do seu rosto de perto. O vestido, na altura da cintura, parecia saturado de algo escuro, quase preto. O prontuário na janela. Ela não disse uma palavra, apenas levantou o braço lentamente e apontou para o pequeno nicho de vidro na minha mesa, onde eu guardava os formulários de triagem. A mão dela era fina, com a pele esticada sobre os ossos e as unhas eram escuras. Quando ela apontou, meu olhar se desviou para o nicho de vidro. E lá estava. Em cima da pilha de fichas virgens havia um prontuário preenchido. Não era um formulário atual. Era um papel fino, amarelado, com tinta esmaecida. No topo, em letra cursiva e trêmula, estava escrito: Nome:
Clarice Oliveira. Queixa principal: dores fortes no baixo ventre, hemorragia. Data: 27/08/1997. O ano de 1997 me atingiu como um choque elétrico. E a queixa? Hemorragia. Olhei da ficha para a mulher. Seus lábios pálidos se moveram pela primeira vez, não para falar, mas para formar uma linha fina e horizontal, desprovida de qualquer emoção. Quando ela se inclinou levemente para a frente, pude sentir o cheiro. Não era cheiro de hospital. Era um cheiro pesado, úmido, de terra molhada e mofo, misturado com um odor metálico e doce de sangue velho. O desaparecimento e a mancha. Meu coração batia descompassado, uma batucada frenética que abafava qualquer outro som. Eu estava paralisada, olhando para a data na ficha e para a mancha escura e úmida no seu vestido. Finalmente, respirei fundo e me forcei a falar. Voz rouca. Eu vou chamar o médico. Tirei a ficha velha do nicho, virei-me e dei os 2 passos até o interfone para apertar a chamada do Dr. Henrique. Levei menos de 5 segundos. Quando me virei para o balcão, a cadeira estava vazia. O balcão estava vazio. A sala de espera estava completamente vazia. Mais uma vez, não ouvi a porta, nem passos, nem o som do gotejar de água. Ela se foi, deixando apenas o silêncio da madrugada. Corri para a porta de entrada. Nada. Olhei para o chão de cerâmica branca onde ela havia parado. Eram mais ou menos 3 metros do balcão até o meio da sala. Não havia um único pingo de água. O chão estava seco e limpo, exceto por uma pequena mancha circular, de um marrom escuro quase preto, bem no centro da sala, onde ela havia se materializado. A mancha estava seca, mas parecia ter corroído a cera do piso. Eu chamei o Dr. Henrique, pálida, com a ficha de 1997 na mão. Ele verificou os arquivos antigos e encontrou o registro: Clarice Oliveira. Morreu na UPA em 27 de agosto de 1997, vítima de complicações de um aborto séptico e hemorragia. Ela tentou se salvar, mas não chegou a tempo. Desde aquela noite, eu mantenho a ficha de Clarice, dobrada e amarelada, guardada na gaveta mais funda da minha mesa. E toda noite, às 2h30, meu corpo enrijece, porque sei que o sistema de saúde falhou com ela em 1997. E ela continua voltando, na esperança de que, desta vez, alguém finalmente consiga atendê-la. Eu era R3, residente do 3º ano, em clínica médica, e meu plantão preferido sempre foi o da madrugada, o famoso PA da 3 às 7. A UPA ficava vazia, o único som era a ventilação e os bips distantes. Eu gostava do silêncio, pois me permitia sentir que tinha finalmente algum controle. A medicina é sobre controle, afinal. Mas foi em uma dessas madrugadas, às 13h40 da manhã de um domingo chuvoso, que esse controle se desfez, expondo uma realidade que nenhum livro didático jamais descreveu. Eu estava revisando a triagem de entrada quando a enfermeira Lídia, uma senhora experiente e cética, me chamou com um tom de voz que não combinava com o seu estoicismo habitual. Lídia, sussurrando, apesar de estarmos sozinhos: Doutor Ricardo, o menino do isolamento precisa de checagem. A mãe ligou para o posto e disse que ele não está bem. Sinais vitais parecem normais, mas a porta estava fechada demais. O quarto de isolamento ficava no fim de um corredor lateral, usado para pacientes com suspeita de doenças altamente contagiosas. Era um lugar frio, com paredes cinzas e uma única janela vedada. Caminhei até lá. O ar do corredor era diferente, estagnado e pesado, com um cheiro que não era de desinfetante nem de doença, mas de argila molhada e algo doce, quase ferroso. Abri a porta de metal do isolamento. O quarto era pequeno, um leito, um monitor e uma mesa de suprimentos. Dentro, o pequeno paciente. Era um garoto de uns 9 anos,
internado com febre alta e suspeita de meningite. O garoto estava deitado de barriga para cima. Ele estava totalmente coberto pelo lençol branco até o pescoço. O monitor de sinais vitais, ao lado da cama, estava desligado. A tela preta refletia a luz fraca da emergência no corredor. Meu primeiro impulso foi o aborrecimento. Eu em voz baixa enquanto me aproximava. Lídia disse que os sinais estavam normais. Por que desligaram o monitor? Fui até a cama. O corpo do menino sob o lençol estava em uma imobilidade absoluta. Não havia o movimento sutil da respiração no lençol. Não havia o leve tremor muscular de alguém dormindo. Era uma quietude que gritava que algo estava errado. Ele parecia uma estátua sob o tecido. Estendi a mão para tocar a testa dele e checar a febre. E foi nesse momento que o lençol se moveu. Não foi o movimento de alguém acordando, tossindo ou se virando. Foi um movimento interno, lento e deliberado. O lençol, na altura do peito do garoto, começou a se enrugar e deslizar de forma suave, mas firme para cima. Não havia braços ou mãos visíveis fora da coberta. O tecido se arrastou até a altura do queixo e parou. E então, o macabro. O tecido do lençol começou a ser pressionado por baixo, na região do rosto. Primeiro, a curva nítida de uma testa. Depois, a saliência dos olhos, enormes e fixos. E, por fim, a projeção alongada de um nariz. O tecido estava esticado sobre o rosto do garoto, mas não era o formato suave de um rosto humano. As linhas eram muito duras, geométricas, como se o que estivesse por baixo não tivesse mais pele ou cartilagem, apenas osso. E o que era aterrorizante. Ele estava com o lençol sobre a face, mas a forma do seu rosto era perfeitamente visível e pressionada contra o tecido. Eu recuei um passo. Eu vi a curva exata do sorriso, forçada contra o linho, esticando o tecido branco. Era um sorriso largo demais, que ia de orelha a orelha, e que, na escuridão, parecia rasgar o próprio tecido do lençol. Perdi o controle. Minha respiração engasgou no peito. Meu instinto me gritou para sair, mas eu estava paralisado. E o garoto, ou o que estava ali, começou a se mover de novo. O lençol começou a rastejar. O corpo sob o tecido se contorceu, não em convulsão, mas deslizando. Não havia som de lençóis arranhando o colchão, apenas o deslizar silencioso da massa sob o tecido. Ele estava vindo na minha direção, saindo do leito. O lençol se arrastava pelo chão, mantendo a forma humana por baixo, como um casulo vivo. O silêncio era total, quebrado apenas pelo meu sangue martelando nos ouvidos. Eu podia ver o topo da cabeça pressionado contra o tecido se aproximando de mim, e aquela curva larga e escura do sorriso. Eu finalmente encontrei minhas pernas e corri. Corri para fora do quarto de isolamento, fechei a porta com um estrondo e gritei pela Lídia. Em menos de 1 minuto, eu e Lídia voltamos ao quarto, armados com a luz mais forte que encontramos. O leito estava vazio. O lençol branco, que eu tinha visto rastejar pelo chão, estava perfeitamente dobrado e alinhado no centro do colchão. Imóvel. A tela do monitor continuava preta. Lídia ligou para a mãe do garoto. Ele nunca havia dado entrada na UPA. A triagem que eu havia lido era de outra criança que seria transferida. O quarto de isolamento estava vazio a noite toda. Ficamos em silêncio, eu e Lídia, olhando para aquele lençol dobrado. E então, vi. Na parede, bem ao lado da porta, em uma altura que um garoto de 9 anos não alcançaria, estava uma marca úmida, escura, em formato de palma. Não era uma mão de criança, era longa, fina e tinha 6 dedos. E estava pingando um líquido espesso e escuro, o mesmo cheiro doce e ferroso que senti no corredor. Eu nunca mais fiz um plantão noturno sem olhar para a porta do quarto de isolamento. Porque eu sei que, às vezes, o silêncio da UPA é apenas o som de algo rastejando silenciosamente na escuridão, esperando a hora em que o médico estará sozinho para a sua consulta.